Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Macros e VBA do Excel. Você viu na aula passada uma macro muito interessante que permitia a você desbloquear e bloquear as suas planilhas. Isso utilizando uma senha que era padrão, que estava no próprio código. Na aula de hoje nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos pedir para que o usuário digite uma senha e essa senha será utilizada para proteger as planilhas. Com isso, você tem a garantia de que se o usuário conhecer um pouquinho só de Windows, ele pode acessar o seu código VBA e, através desse código, descobrir a senha que você aplicou. Nesse caso, nós não vamos fazer isso. Nós vamos pedir para que o usuário peça, que você informe a senha na hora de bloquear. Isso é útil porque você pode criar uma estrutura em que você, ao bloquear as suas planilhas, pode dar uma senha por semana, uma senha por dia. Não importa, você pode escolher a rotina que quer. Vamos lá? Primeiro passo, vamos abrir então o Excel. Vamos abrir uma planilha nova. E nesta planilha, antes de começar, vamos adicionar várias planilhas à nossa pasta de trabalho. Muito bem. Desenvolvedor, inserir, controles ActiveX. Vamos inserir aqui um botão. E esse botão vai se chamar bloquear. Vamos entrar aqui nas propriedades dele. Trocar a caption, não esqueça, para facilitar. Bloquear. E esse nome do controle também podemos mudar, por exemplo, cmd bloquear. Bom, vamos dar 2 cliques no botão e vamos para o código. Primeiro passo, vamos utilizar aquela nossa estrutura, a for next, você se recorda. Só que nós vamos utilizar com uma diferença, nós vamos usar o atributo for each. Vamos colocar aquela opção option explicit para que nós possamos identificar, declarar todas as variáveis que vamos utilizar para não ter problema. Vamos começar declarando uma variável chamada planilha, que vai ser, vamos colocar planilha atual, as variant, ou melhor, as object. Vamos colocar como variant, que é um objeto, uma variável do tipo variant, é aquela que assume um papel de acordo com a sua atribuição, a sua inicialização. Se você iniciar a variável planilha atual como uma data, ela será uma data. Se você iniciar como um objeto, ela será um objeto, e assim sucessivamente. Na medida que formos utilizando as variáveis, nós vamos então declarando-as. Vamos lá. For each, ou seja, para cada. Bom, nós precisamos usar uma variável que vai ser associada a cada planilha do nosso conjunto de planilhas, a nossa coleção de planilhas. Então, para cada planilha atual, for each planilha atual, in sheets, lembre-se que sheets é uma coleção de planilhas, ou seja, são as planilhas ativas na sua pasta de trabalho. Next. O que nós vamos fazer nesse caso? Nós vamos fazer com que a planilha atual .protect, espacinho, password, igual, opa, qual é a senha? Vou colocar aqui aspas juntas só para não perder o código. Para que o usuário possa informar o código, nós vamos utilizar uma variável de apoio. Essa variável será din senha as string. Vamos colocar essa variável como uma string. A string ela armazena textos, então a nossa senha será um texto. Mas como eu posso fazer com que o usuário alimente essa variável senha? Existe um comando no VBA chamado de input box. Nós temos a message box, que é utilizada para exibir mensagens para o usuário, mas nós temos a input box, que serve para capturar uma resposta do nosso usuário. Veja só, se eu fizer assim, senha é igual a input box, abro parênteses, primeiro argumento da função input box é o prompt. Prompt é a mensagem que será exibida para o usuário. Então vamos lá, digite uma senha para bloqueio. Vírgula. Title é o título da janela. Então, vamos lá. Atenção. Os demais itens nós não vamos trabalhar, que seria posicionamento, arquivo de texto. Então, eu só preciso desses dois argumentos. Fecho parênteses e pressiono Enter. Assim que executarmos esse programa, a variável senha vai ser alimentada com a resposta que o meu usuário der para a input box.
E aí, no nosso código, quando eu for aplicar a senha, ao invés de digitar aqui a senha entre aspas, como nós fizemos na aula anterior, nós vamos utilizar a variável senha. Por isso essa planilha é dinâmica. A cada vez que você clicar no botão bloquear, o Excel vai pedir, né, uma senha para bloqueio. Mas nós vamos ter que depois fazer a nossa rotina de desbloqueio. Vamos colocar uma mensagem para o usuário. Veja só. Message box, planilhas bloqueadas, vírgula, VB OK only, para que apenas o botão OK seja exibido, e o title, ou título da nossa janela, vai ser processo concluído. Seguindo a sugestão de um colega que mandou uma mensagem via comentários do vídeo, ele pediu para que eu escrevesse, comentasse os códigos. Então vamos lá. Essa variável aqui vai ser utilizada para inicializar, indicar a planilha ativa no ciclo. Ou seja, nós vamos usar a variável planilha atual dentro desse for each, e para cada vez que o for each passar pela rotina, essa planilha atual vai ser representada por uma planilha ativa da nossa coleção chamada Sheets. Aqui, nós temos aqui a instrução de senhas string, que é uma variável texto para armazenar senha. Quando você quiser comentar o código, você pode usar a aspa simples e na frente das aspas simples digitar o seu texto. Perceba que ele fica nessa cor verde indicando que é um comentário. Você pode, inclusive, comentar o seu código da seguinte forma. Veja só, eu costumo colocar vários hífens e para dar um destaque a um determinado trecho do meu código. Então, eu colocaria aqui, por exemplo, rotina para bloquear as planilhas com senha dada pelo usuário. Isso é muito importante porque você pode passar essa planilha para outras pessoas, outros programadores, e eles vão ter que fazer a continuação do seu trabalho, por exemplo. Então, você já está ajudando, comentando o seu código. Nesse trecho do programa, nós vamos fazer o quê? Atribuir uma senha digitada pelo usuário na variável senha. Depois, a rotina percorrerá cada planilha na coleção Sheets e apresenta a mensagem para o usuário. Pronto. Será que deu certo? Vamos fazer um teste? Venho para a minha planilha, desativo o modo design e pressiono o botão bloquear. Note que o title que nós digitamos no nosso input box chama-se atenção. A mensagem para o nosso usuário está aqui, digite uma senha para bloqueio. Vamos digitar aqui a senha 123. Pressionando OK, prontinho, todas as nossas planilhas foram bloqueadas. Como é que eu posso ter certeza disso? Clico em uma célula e tento digitar alguma coisa. Você vai ver que ela foi bloqueada. Para fazer o desbloqueio, nós vamos ter que criar agora uma nova rotina. Vou desbloquear esta planilha aqui, clicando em Revisão, Desproteger planilha e informando a senha 123. Como eu falei no início, se o usuário sabe um pouquinho só de Excel, ele pode entrar no ambiente do VBA através da guia desenvolvedor e Visual Basic e enxergar a senha que você colocou no momento da criação do programa, se você utilizar o método da aula anterior. Nessa aula atual, não. Você não sabe, o usuário não sabe a senha que foi atribuída porque ela é uma senha dinâmica. Foi dada naquele momento. Como fazer para desbloquear? Vou copiar todas essas instruções para não perdermos muito tempo e você também não achar que essa aula é cansativa. Vou copiar e vou agora inserir um novo botão. Inserir botão, e esse botão vai se chamar desbloquear. Propriedades. A caption é desbloquear e o name dele vai ser CMD desbloquear. 2 cliques no botão para visualizarmos o código e agora aqui na parte de baixo, veja só, vou dar alguns enters e colar o código anterior. Só que agora nós vamos desbloquear, certo? Então vamos corrigir aqui o texto. Rotina para desbloquear as planilhas com senha dada pelo usuário.
Aqui, a variável planilha atual pode ser a mesma, a senha pode ser a mesma, porque o usuário vai ter que informar a senha que ele quer para poder desbloquear. A mensagem tem que mudar, veja só, digite uma senha para desbloqueio. Então, a rotina vai percorrer toda a planilha e, para cada planilha, lembra do atributo para desproteger? Nós vamos usar a nossa variável inicializada chamada planilha atual, .unprotect. E a password que vai ser utilizada para desproteger vai ser a que ele digitar através do comando inputbox. Muito bem. Depois, as planilhas desbloqueadas é a mensagem que eu quero exibir. Vamos ver se deu certo? Vou fechar aqui as propriedades, sair do modo design. Vamos fazer um teste antes. Veja só, vou clicar em plan 1, vou digitar alguma coisa em plan 1. Ela está bloqueada, certo? Muito bem. Vamos depurar agora dessa vez o nosso código para que você acompanhe passo a passo. Qual é a tecla de atalho que utilizamos para debugar o programa, fazer com que ele execute passo a passo? Você se lembra? Se você falou F8, acertou. Veja só, F8. E vamos começar a depurar linha a linha. F8, F8. Eu preciso então digitar a senha do desbloqueio. Se eu digitar uma senha errada, as planilhas não serão desbloqueadas. Mas, se eu digitar 123, que é aquela senha que eu dei anteriormente, der um OK, você vai ver que agora a variável senha é 123. A rotina for each, ou seja, para cada planilha, na minha coleção de planilhas, ele vai fazer no seu primeiro ciclo a planilha atual, que é plan 1. Note que ele vai desproteger usando a senha 123. Deu certo. Vai fazer isso agora para plan 2. Se você quer saber o nome da planilha que está ativa, venha para a janela de verificação imediata, veja só, e digite asterisco, planilha atual, que é a nossa variável que está armazenando o nome da planilha, ponto name. Assim que eu der um Enter, você vai ver que a planilha que o ciclo está fazendo agora é a plan 3. De novo, F8, F8, até que todas as planilhas estejam desprotegidas. Assim que eu pressionar o F8 mais uma vez, todas foram desbloqueadas. Para ter certeza que isso deu certo, estou na plan 1, vou digitar meu nome em uma célula e pressionar o Enter. Deu certo. Perceba então que você pode interagir, o usuário pode interagir com a sua planilha quando você informar, quando você permitir que o seu código utilize senhas dinâmicas através da alimentação de variáveis com a função inputbox. No decorrer desse treinamento, nós vamos ver outras situações em que você vai utilizar o inputbox. Muito bem, essa planilha aqui está salva no meu blog, no sigonerd.com, na seção Apostilas do Nerd. Se você não sabe como proceder para ter acesso a esse material ou todas as minhas aulas, ou os materiais que eu disponibilizo, há um vídeo no YouTube, no meu blog também, que ensina todos os recursos que eu distribuo no meu canal e ensino você a utilizá-los. Se você entendeu o conceito, inputbox é aquilo que vamos utilizar para capturar uma resposta do usuário. Mas, lembre-se, esse curso ele ainda está no começo. Nós vamos trabalhar bastante com um conceito chamado de formulários, onde nós vamos criar praticamente sistemas utilizando o Excel e a interação com o nosso usuário vai ser feita de forma bem diferenciada. Espero que você tenha gostado desse curso. Se gostou, não esqueça, compartilhe com seus amigos, divulgue esse material, pois você sabe que o curso é totalmente gratuito e é voltado para aqueles que gostariam e querem aprender a programar. Um grande abraço, até nosso próximo encontro.